Nomes e alguns detalhes foram alterados para proteger os participantes. As imagens são meramente ilustrativas. E agora, ao caso. Floresta Negra. Uma região montanhosa maciça no sudoeste da Alemanha, coberta por árvores coníferas densas e quase impenetráveis. Para milhares de turistas anualmente, este é um lugar de poder, trilhas pitorescas e ar puro. Mas para a polícia local, são centenas de quilômetros quadrados de território onde uma pessoa pode desaparecer sem deixar rastros em questão de minutos. No dia 21 de julho de 2018, 3 estudantes da Universidade de Freiburg partiram para uma curta caminhada de fim de semana. Elas tinham smartphones modernos, rastreadores GPS e um plano de rota detalhado. Elas não planejavam se afastar muito das trilhas turísticas estabelecidas. No entanto, na noite do dia 22 de julho, seus telefones se desconectaram da rede simultaneamente. As jovens nunca voltaram para o alojamento estudantil. O desaparecimento delas desencadeou uma das operações de busca mais massivas da história do estado de Baden-Württemberg. Helicópteros com câmeras de imagem térmica, centenas de voluntários, cães de busca com seus treinadores. A floresta foi vasculhada por semanas, mas não encontraram uma única pista. A Floresta Negra parecia tê-las engolido. Ninguém sabia que, naquele exato momento, as estudantes estavam vivas. Mas o que estava acontecendo com elas nas profundezas da floresta faria até os investigadores mais experientes estremecerem quando a verdade viesse à tona, 2 longos anos depois. Freiburg im Breisgau é uma típica cidade universitária alemã, onde a arquitetura histórica coexiste com iniciativas ecológicas avançadas. No ano de 2018, Ana, de 21 anos, Clara, de 20 anos, e Marta, de 22 anos, estudavam lá. Elas dividiam um apartamento alugado espaçoso na periferia da cidade e estudavam biologia juntas na Universidade de Freiburg. As amigas eram inseparáveis. Ana, determinada e pragmática, sempre assumia o papel de líder em seu pequeno grupo. Clara tinha um caráter mais calmo, abordando meticulosamente qualquer tarefa, fosse trabalho de laboratório ou planejamento orçamentário. Marta era geradora de ideias, apaixonada pela fotografia da vida selvagem e administrava um popular blog estudantil sobre proteção ambiental. O interesse delas pela ecologia não se limitava às palestras da universidade. As garotas costumavam fazer caminhadas de vários dias, explorando o terreno complexo da região. A Floresta Negra, começando literalmente nos limites da cidade, era o lugar favorito delas. Em meados de julho de 2018, Ana sugeriu uma nova rota, uma travessia de 3 dias por trilhas menos populares na área do desfiladeiro de Wutach. As equipes de resgate locais costumam chamar essa área de Grand Canyon alemão. É um terreno complexo, mas pitoresco, com mudanças bruscas de elevação, exigindo boa aptidão física e equipamento confiável. No dia 21 de julho de 2018, às 7h30 da manhã, as estudantes deixaram seu apartamento. Elas tinham mochilas profissionais pesadas com equipamentos, um suprimento de comida para 3 dias, um kit de primeiros socorros ampliado e vários carregadores portáteis para seus eletrônicos. A partir do depoimento da vizinha de andar, a senhora Schmidt, documentado no dia 24 de julho de 2018, elas estavam de ótimo humor. Ficaram no corredor, rindo, discutindo qual lente Marta usaria para fotografar o amanhecer. Marta também prometeu me trazer uma mistura especial de ervas da floresta. Uma manhã de sábado completamente normal e agitada. Às 8h15, as estudantes embarcaram no trem regional em direção à estação de Hinterzarten. As câmeras de segurança na plataforma da estação as registraram pela última vez, antes de desaparecerem na selva. A filmagem em preto e branco mostra Ana verificando intensamente um mapa de papel. Clara ajustando os fechos da barraca em sua mochila. E Marta filmando um panorama da estação em seu telefone. O clima naquele fim de semana estava perfeito para uma longa caminhada.
cerca de 22 graus Celsius, parcialmente nublado, sem precipitação. As jovens planejavam caminhar cerca de 35 quilômetros ao longo de 3 dias, passando a noite em 2 acampamentos diferentes, oficialmente permitidos na rota. Na noite de 21 de julho, às 19h40, Marta publicou a última postagem digital em seu blog. Na foto, as 3 amigas sorriam diante de um maciço denso e escuro de coníferas. A legenda sob a foto dizia: "Longe da civilização, só nós e a natureza. A rede de celular mal funciona aqui, então ficaremos offline. Voltaremos na segunda-feira à noite." A geolocalização anexada à postagem apontava para uma seção de difícil passagem da trilha, a 7 quilômetros do assentamento mais próximo. De acordo com os materiais do arquivo de investigação, foi nesta mesma noite, enquanto montavam um acampamento perto da fogueira, que as estudantes fizeram o primeiro contato com os desconhecidos. Uma das garotas, Clara, conseguiu enviar uma curta mensagem de texto para seu colega de classe, Lucas, às 20h15. A partir do depoimento de Lucas Meyer, em 25 de julho de 2018, recebi uma mensagem da Clara. Dizia: "Um grupo estranho de pessoas montou acampamento aqui perto. Estão nos convidando para jantar e discutir a verdadeira conexão com a Terra. Parecem inofensivos, verdadeiros hippies da floresta, quase não usam roupas." Respondi com um emoji, mas a mensagem já não foi entregue. Esta foi absolutamente a última conexão de saída dos telefones das desaparecidas. No dia 22 de julho, seus telefones não emitiram um único sinal. Parentes e amigos não soaram o alarme imediatamente, pois as garotas haviam avisado com antecedência sobre possíveis problemas de comunicação no fundo do desfiladeiro. No entanto, quando não apareceram para as aulas de laboratório obrigatórias na noite de 23 de julho e seus telefones ainda estavam fora de área, seus entes queridos começaram a entrar em pânico. Na manhã do dia 24 de julho de 2018, exatamente às 9h00, a mãe de Ana entrou no prédio do Departamento de Polícia de Freiburg e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. O mecanismo burocrático foi acionado instantaneamente. A polícia contatou as operadoras de celular em caráter de urgência para obter os registros de chamadas. Os resultados técnicos foram assustadores. Todos os 3 smartphones foram simultânea e forçadamente desconectados da rede no dia 22 de julho, às 10h14 da manhã. Eles nunca mais foram ligados por um único segundo. No dia 25 de julho, começou uma operação oficial de busca e resgate, sem precedentes em sua escala. Mais de 150 pessoas, incluindo policiais, equipes de resgate na montanha e voluntários civis, começaram a vasculhar metodicamente a rota presumida das estudantes. O ar era patrulhado por 3 helicópteros equipados com câmeras térmicas. As equipes de resgate examinaram cada metro da trilha na área do desfiladeiro de Wutach, descendo em fendas cuja profundidade chegava a 170 metros. Do relatório oficial do líder da equipe de busca, o inspetor Thomas Miller, datado de 28 de julho de 2018, encontramos vestígios do primeiro acampamento noturno delas. As cinzas da fogueira estavam frias e havia um contorno claro da barraca na grama achatada. Todos os sinais visuais indicavam que elas haviam arrumado suas coisas calmamente na manhã do dia 22 de julho e continuado sua jornada ao longo da rota. Não encontramos uma única gota de sangue, nenhum sinal de luta, nenhum equipamento abandonado. Mas depois disso, um vazio absoluto. Cães de busca treinados seguiram a trilha com confiança por cerca de 3 quilômetros e depois pararam em um planalto rochoso. O rastro simplesmente desapareceu. Elas pareciam ter evaporado no ar. Longos dias se passaram, depois semanas difíceis. O outono trouxe consigo nevoeiros densos e chuvas frias, complicando criticamente as buscas.
Em meados de outubro de 2018, a fase ativa da operação foi oficialmente encerrada. Os investigadores trabalharam em dezenas de teorias, desde um trágico acidente com queda em um rio subterrâneo até o ataque de um criminoso desconhecido. Mas nenhuma das hipóteses encontrou qualquer confirmação material. A densa floresta mantinha um silêncio assustador. Fotografias coloridas das sorridentes Ana, Clara e Marta desapareceram gradualmente nos quadros de avisos em frente às delegacias de polícia. O caso estava rapidamente se transformando na categoria de arquivos empoeirados, até que, 2 anos depois, um encontro casual em uma rodovia noturna revelou uma verdade monstruosa e impensável. 2 anos depois, 28 de outubro de 2020, a cadeia de montanhas da Floresta Negra já havia mergulhado completamente em um outono profundo e úmido. A temperatura à noite caía consistentemente para 3 graus Celsius e os nevoeiros densos e leitosos tornavam a visibilidade nas estradas florestais mínima. A rodovia federal número 31, que atravessa áreas florestais densas, estava praticamente vazia às 2h15 da manhã. O motorista de caminhão de 35 anos, Martin Weber, estava realizando uma rota noturna padrão, transportando materiais de construção. Ele conhecia detalhadamente esta rota sinuosa e dirigia a uma velocidade de não mais que 60 km por hora, olhando o mais intensamente possível para a névoa cinzenta que se espalhava sobre o asfalto molhado. A partir do depoimento de Martin Weber, em 28 de outubro de 2020, liguei o rádio no volume máximo para não adormecer ao volante. De repente, a uns 50 metros à frente, os faróis altos capturaram uma silhueta pálida e não natural na escuridão. Pisei bruscamente no pedal do freio e o caminhão pesado balançou ameaçadoramente para o lado. Meu coração quase parou. Eu tinha certeza de que era uma alucinação ou um grande animal selvagem. Mas quando o veículo de várias toneladas parou com um guincho a apenas 10 metros da figura, vi claramente que havia uma pessoa no canteiro central. Era uma mulher. Martin imediatamente trancou as portas da cabine e ligou as luzes de emergência. Devido aos frequentes incidentes criminais nas rodovias noturnas, ele não tinha pressa em sair. A mulher desconhecida se aproximou lentamente, mancando a cada passo, até a janela do passageiro. Na luz brilhante dos faróis de halogênio, sua aparência evocava um verdadeiro horror primordial. Ela usava um vestido sem forma, incrivelmente sujo, feito de estopa áspera e espinhosa, que mal chegava aos seus joelhos ossudos. Seus pés estavam totalmente descalços, cobertos por escoriações profundas e sangrentas, e camadas de sujeira incrustada. Mas o que mais chocou Martin foi o rosto e a cabeça dela. A jovem havia sido raspada de forma desleixada e em pedaços. Seus olhos inflamados estavam profundamente afundados nas órbitas, e sua pele emaciada havia adquirido um tom de terra cinza assustador. Ela tremia continuamente por causa do frio noturno penetrante, abraçando os ombros ossudos com os braços sujos. Martin engoliu um nó na garganta e abriu a janela lateral apenas alguns centímetros. De acordo com os materiais do arquivo de investigação, o motorista relatou. Ela não gritou, não pediu dinheiro e não implorou por uma carona até a cidade. Ela simplesmente ficou lá, olhando para mim com um olhar absolutamente vazio e morto, e repetia a mesma palavra em um sussurro seco. Por causa do barulho do motor, eu não entendi imediatamente. Ela dizia monotonamente: polícia, polícia. Com as mãos trêmulas, agarrei meu telefone de trabalho e disquei 110. O carro de patrulha mais próximo chegou ao quilômetro indicado da rodovia, 14 longos minutos depois. 2 policiais imediatamente embrulharam a desconhecida em um cobertor térmico de papel alumínio espesso e a colocaram no banco de trás do carro aquecido. A jovem estava em um estado de choque clínico profundo
e exaustão crítica. O peso dela, como os médicos de plantão registrariam mais tarde com horror, era de apenas 38 quilogramas. O policial de patrulha sênior, Thomas Richter, tentou cuidadosamente estabelecer a identidade da vítima. Ela não reagiu de forma alguma às perguntas padrão sobre seu nome e local de residência, continuando a olhar para um único ponto no painel. No entanto, quando Richter pegou gentilmente no pulso dela para verificar o pulso fraco, o cobertor térmico farfalhante escorregou acidentalmente do antebraço esquerdo dela. O oficial apontou o feixe de sua lanterna tática para o braço e parou abruptamente, parando de respirar. Na pele incrivelmente pálida e suja, havia uma cicatriz antiga, mas queimada de forma grosseira e profunda, com metal em brasa. Era um número par, o número 34. Do relatório de emergência do oficial Richter daquela mesma noite. Eu perguntei baixinho quem exatamente havia feito aquilo com ela. A desconhecida virou a cabeça lentamente, olhou bem nos meus olhos e disse sem qualquer emoção: "Meu nome anterior é Ana. Sou uma estudante de Freiburg. Desaparecemos na floresta há 2 anos. Por favor, apressem-se." Os números 35 e 36 ainda estão lá. Se eles descobrirem que eu fugi da fazenda, elas serão enviadas para o poço de purificação. Essa única frase foi como o estrondo de um trovão para o despachante de plantão, quando um Richter pálido transmitiu as informações pelo rádio criptografado. O nome de Ana e o grande caso não resolvido de 3 estudantes desaparecidas surgiram instantaneamente na memória de cada policial do distrito. As garotas, que há muito tempo eram consideradas mortas, estavam vivas. Ana foi levada às pressas, sob o uivo das sirenes, para a unidade de terapia intensiva fechada da Clínica Central de Freiburg. Enquanto uma equipe de 5 médicos lutava desesperadamente contra a hipotermia crítica e as infecções sistêmicas dela, um quartel-general de operações de emergência era montado às pressas na delegacia de polícia principal. Investigadores de cabelos grisalhos olhavam uns para os outros em um silêncio pesado, percebendo a terrível matemática do tempo. A contagem não era em horas, mas em minutos. Se a exausta Ana tivesse dito a verdade, então, neste exato momento, em algum lugar na Mata Negra e impenetrável da Floresta Negra, a apenas algumas dezenas de quilômetros da rodovia segura, estavam Clara e Marta. E as pessoas impiedosas que as privaram de seus nomes e queimaram os números de série em seus corpos já haviam descoberto o desaparecimento e começado a caça mortal à fugitiva. Antes de continuarmos a reconstruir os detalhes da cronologia deste caso, quero fazer uma breve pausa e me dirigir diretamente a vocês. Por favor, inscrevam-se no canal agora mesmo, curtam este episódio e certifiquem-se de clicar no sininho para não perder novas histórias. Escrevam nos comentários abaixo. Vocês já ouviram falar de casos semelhantes em que pessoas entraram voluntariamente na floresta e desapareceram sem deixar rastro em seitas ou comunas fechadas? Talvez algo semelhante tenha acontecido na região de vocês? São seus comentários, curtidas e inscrições que dão ao sistema o sinal para promover tais investigações. A atividade de vocês é a única maneira de continuarmos buscando a verdade oculta e divulgando casos esquecidos. Obrigado pelo apoio de vocês. E agora, vamos voltar à unidade de terapia intensiva, onde os segundos contavam. 28 de outubro de 2020, 4 horas e 45 minutos da manhã. O Hospital Clínico Central de Freiburg foi colocado sob guarda armada 24 horas por dia. Perto da sala de reanimação, onde os médicos estabilizavam a condição crítica de Ana, 2 policiais com armas automáticas estavam de guarda. A polícia tinha um receio justificado de que os membros do culto tentassem eliminar a única testemunha que conseguiu escapar do perímetro.
Às 6h15 da manhã, o investigador sênior da Polícia Criminal, Marcus Lang, teve permissão para ver Ana. Ele enfrentou uma tarefa incrivelmente complexa: obter as coordenadas exatas do acampamento secreto da garota, física e psicologicamente debilitada, antes que os membros da seita mudassem de local. A partir do registro de áudio do interrogatório inicial da vítima, documentado em 28 de outubro de 2020, eles se autodenominavam verdadeiros filhos da terra. Quando os conhecemos naquele dia, 21 de julho, pareciam ativistas ecológicos comuns. Homens com barbas, mulheres com vestidos largos. Eles nos convidaram a compartilhar o jantar com eles, beber um chá de ervas especial que, segundo eles, alivia a ansiedade da cidade. Após o segundo gole do chá, senti meus lábios ficarem dormentes. A última coisa de que me lembro é de Clara caindo no chão e de um homem alto, com um rosto absolutamente calmo, pegando o telefone dela e jogando-o na fogueira. O investigador Lange, metodicamente, passo a passo, extraiu as informações de Ana. A jovem contou que elas acordaram um dia depois, em um barracão de madeira escuro e úmido. Elas não estavam usando suas roupas de caminhada de alta tecnologia, apenas sacos ásperos, feitos de tecido rígido, que esfregavam a pele até sangrar. A primeira coisa que os sequestradores fizeram quando as estudantes recuperaram a consciência foi o ritual de purificação do ego urbano. De acordo com os materiais do arquivo de investigação, a vítima relatou: "Eles nos levaram para o pátio. Havia cerca de 30 deles. Eles estavam em um círculo fechado, em absoluto silêncio mortal. O líder, um homem de cerca de 50 anos que todos chamavam de Pai Elias, aproximou-se de mim com uma máquina manual de tosquia de ovelhas enferrujada. Ele disse que nossos nomes foram deixados no mundo morto. Em meia hora, rasparam a cabeça de nós três, metodicamente, rasgando a pele da nuca. E então trouxeram um ferro de marcar de metal, aquecido sobre as brasas. O cheiro de carne queimada me persegue todas as noites. Eu me tornei o número 34, Clara. 35. E Marta, 36. Lange tentou descobrir a coisa mais importante: onde exatamente essa comuna estava localizada. Ana não sabia as coordenadas. Ela havia sido levada para lá inconsciente. Ela passou 2 anos em um território fechado, cercado por uma cerca alta de arame farpado, camuflada sob arbustos densos. Sentinelas armados com espingardas de caça faziam a guarda no perímetro 24 horas por dia. Os prisioneiros, que Ana chamava de números, trabalhavam na terra 16 horas por dia, cultivando vegetais e colhendo lenha para os membros livres da comunidade. Pela menor ofensa ou tentativa de conversar entre si, os prisioneiros eram rebaixados por vários dias no que chamavam de Poço da Purificação, um poço profundo de terra sem luz ou calor. Mas o cérebro da estudante, apesar da prolongada tortura física e psicológica, conseguiu reter um detalhe criticamente importante. Ana, como uma pessoa que havia estudado profissionalmente a natureza da região, lembrou-se de um marcador sonoro específico. A partir do depoimento de Ana, em 28 de outubro de 2020, você não podia ouvir carros lá, mas todos os dias, exatamente às 14h30, eu ouvia um som de buzina grave e encorpado a leste. E mais uma coisa, o vento trazia o cheiro de enxofre. Havia uma fonte termal nas proximidades, selvagem, não equipada para turistas. O investigador Lang transmitiu instantaneamente esses dados aos analistas. Um som baixo nas montanhas só poderia ser emitido por uma velha locomotiva de carga, circulando na linha técnica de bitola estreita da empresa madeireira local. E a combinação deste galho com uma nascente de sulfeto de hidrogênio não mapeada estreitou a área de busca de centenas de quilômetros quadrados para um desfiladeiro específico e remoto na área da montanha Feldberg. Às 10h45 da manhã, as sirenes de reunião soaram sobre o departamento de polícia de Freiburg.
A operação envolveu soldados das Forças Especiais. 60 soldados das Forças Especiais, fortemente armados, foram carregados em veículos blindados. Lang entendeu. Eles estavam indo para o desconhecido, onde podiam ser recebidos tanto por um punhado de hippies loucos, quanto por um grupo armado bem organizado, pronto para matar. Mas, acima de tudo, o investigador temia que estivessem atrasados, e que Clara e Marta já estivessem pagando pela fuga da amiga, na escuridão fria de um poço de terra. 28 de outubro de 2020, 13 horas e 20 minutos. Um comboio de veículos táticos não identificados parou a 7 quilômetros da localização presumida da comuna. A partir daí, as forças especiais tiveram que se mover a pé, através da densa vegetação rasteira, a fim de não se revelarem pelo ruído do motor. A chuva se intensificou, transformando a encosta íngreme do desfiladeiro da montanha Feldberg em uma bagunça de lama escorregadia. A visibilidade na neblina densa não ultrapassava 15 metros. A instrução foi realizada em movimento. Os combatentes receberam uma ordem estrita: trabalhar na supressão, usar granadas de atordoamento a qualquer resistência. A tarefa prioritária é a detecção e evacuação de reféns. A polícia ainda não sabia a verdadeira extensão do culto. Do relatório oficial do comandante do grupo de assalto, capitão Klaus Wagner, datado de 29 de outubro de 2020. Chegamos ao perímetro às 14 horas e 10 minutos. Não era um acampamento espontâneo. Vimos estruturas de madeira capitais integradas ao complexo relevo da encosta. O território era cercado por uma cerca de arame farpado de 3 metros, ao longo do topo do qual passava uma espiral de bruno, fita farpada do tipo militar. Havia sensores de movimento instalados ao longo do perímetro, alimentados por painéis solares escondidos. Esta comunidade de volta à natureza usou tecnologias de segurança bastante avançadas. Às 14 horas e 15 minutos, os combatentes das forças especiais cortaram simultaneamente o arame em 3 lugares e penetraram silenciosamente no território. O primeiro prédio provou ser um longo barracão de tábuas. No interior, havia um cheiro forte de corpos não lavados, vegetais podres e umidade. Em camas de tábuas de madeira tosca, várias pessoas dormiam com estopas sujas. Ao ver homens armados em equipamento tático, eles não gritaram e não tentaram fugir. Eles simplesmente se encolheram contra as tábuas, cobrindo a cabeça com as mãos, como se estivessem acostumados a espancamentos constantes. O assalto principal atingiu uma casa de madeira de 2 andares, no centro do território, de onde vinha fumaça. Os combatentes arrombaram a pesada porta de carvalho com um ariete tático. Em uma sala espaçosa, em uma longa mesa de madeira, sentaram-se cerca de 20 pessoas em roupas de linho limpas. Entre eles, destacava-se nitidamente um homem corpulento, com uma longa barba grisalha. Pai Elias. Segundo as gravações das câmeras corporais dos policiais, o assalto durou exatamente 40 segundos. Os membros da seita não ofereceram resistência armada. O líder do culto, quando o jogaram de bruços no chão de madeira e algemaram-no com as mãos nas costas, apenas sorriu maniacamente, resmungando sobre a iminente chegada da corte da floresta. O território foi tomado sob controle. A polícia começou a triagem metódica de pessoas. Das 32 pessoas que estavam no acampamento, 8 eram prisioneiros exaustos, os mesmos números privados de sua vontade e de seus documentos. Seu estado era crítico. Formas graves de avitaminose, fraturas não curadas, cicatrizes profundas de queimaduras e espancamentos em suas costas. Cada prisioneiro foi imediatamente transferido aos médicos militares. No entanto, entre as pessoas resgatadas, não havia nem Clara nem Marta. O investigador Lang, que havia chegado ao local com a segunda onda de agentes, examinou pessoalmente cada pessoa emaciada. Os números em seus ombros eram completamente diferentes. 21, 45, 16. Mas os números 35 e 36 não estavam entre eles. Lang ordenou que Elias fosse levantado do chão. O líder da seita olhou para o investigador com total desprezo.
A partir da transcrição do interrogatório na cena do crime, em 28 de outubro de 2020. Investigador Lang. Onde estão as outras duas estudantes? Números 35 e 36. Se elas estiverem mortas, você irá para a cadeia pelo resto dos seus dias. Elias. A terra leva aqueles que resistem à purificação. Ontem o número 34 quebrou o círculo sagrado. Pelos pecados dela, aqueles que estavam ligados a ela devem pagar. Elas estão passando pela fase final de purificação no ventre da Mãe Terra. Você não tem chance de encontrá-las, homem de uniforme. O ar lá durará até o pôr do sol. As palavras do líder da seita fizeram o sangue gelar nas veias do investigador. O ventre da Mãe Terra claramente se referia ao poço de purificação sobre o qual Ana havia falado no hospital. Isso significava que Clara e Marta estavam enterradas vivas em um reservatório subterrâneo em algum lugar no vasto território da comuna, e o tempo era contado em horas. A polícia chamou com urgência os treinadores com cães de busca. Mais de 100 policiais começaram a literalmente peneirar a terra, virando cada pedra, arrombando o chão de celeiros e galpões. Faltavam menos de 3 horas para o pôr do sol. A temperatura estava caindo rapidamente, e uma chuva gelada ameaçava inundar quaisquer cavidades subterrâneas. De repente, às 16 horas e 20 minutos, o momento decisivo na busca não foi trazido por um policial, mas por um dos reféns resgatados. Um homem com o número 18 queimado, que estava sendo carregado em uma ambulância, chamou o médico com uma voz fraca e trêmula. De acordo com os materiais do caso, o homem sussurrou: "O velho bunker, sob o armazém de ração. A entrada está escondida sob os sacos de ração mista. Não há ventilação lá. Por favor, cheguem a tempo." As forças especiais correram para a estrutura de madeira inclinada bem na beira do penhasco. No interior, sacos de grãos de 100 quilos estavam empilhados. Os combatentes começaram a jogá-los freneticamente para o lado, esfregando as mãos até sangrar. Às 16 horas e 40 minutos, sob uma camada de poeira e tábuas podres, eles descobriram uma escotilha de metal pesada e enferrujada. Estava trancada por fora com um cadeado maciço de celeiro. Os oficiais pegaram alicates hidráulicos. O metal cedeu com um rangido. A escotilha foi jogada para o lado com um estrondo, revelando um buraco negro e escancarado, de onde exalava um frio de túmulo e um cheiro sufocante de terra úmida. O investigador Lange ligou uma poderosa lanterna tática e apontou o feixe para a escuridão do porão, sem saber se encontraria pessoas vivas lá ou apenas 2 corpos esfriando. O feixe da poderosa lanterna tática, presa ao capacete do investigador Lange, mal cortava a escuridão densa e abafada da masmorra. O ar no bunker sob o depósito de ração era tão pesado, abafado e úmido que o feixe de luz parecia fisicamente tangível, capturando nuvens de poeira girando, partículas de podridão e esporos de mofo negro. Os oficiais do esquadrão especial desceram imediatamente o equipamento portátil, analisador de gases. Os sensores apitaram histericamente, sinalizando um nível criticamente baixo de oxigênio e uma concentração letal de dióxido de carbono. O tempo era contado literalmente em segundos. O investigador Lange foi o primeiro a descer pelos degraus de metal enferrujado, firmemente embutidos na parede de concreto viscosa. A profundidade do poço era de exatamente 3,80 metros. No chão de concreto sujo e gelado, bem em uma poça viscosa de seus próprios excrementos e águas subterrâneas infiltradas, jaziam 2 corpos imóveis. Eram as estudantes desaparecidas, Clara e Marta. Elas se encolheram em uma posição fetal apertada, abraçando uma a outra com a maior força possível para preservar as últimas migalhas de calor. Em suas cabeças raspadas de forma irregular, podiam-se ver escoriações profundas que já começavam a infeccionar. As jovens nem sequer vacilaram
e não reagiram de forma alguma à luz ofuscante das lanternas e aos comandos altos e tensos dos policiais. Sua consciência estava desaparecendo rapidamente devido à hipóxia crítica e à hipotermia severa do corpo. Às 16h55, 2 fortes socorristas, tendo amarrado as vítimas com cabos de segurança, levantaram cuidadosamente ambas para a superfície. Os médicos militares de plantão instalaram instantaneamente sistemas portáteis de suporte à vida e desfibriladores bem no chão de tábuas empoeirado do depósito de ração, entre os sacos de ração espalhados. O pulso de Clara era filiforme e mal palpável na artéria carótida. Marta estava em um estado de coma profundo. Seus lábios haviam adquirido um assustador tom azulado. Sob a estopa suja e fedorenta, a umidade em seus antebraços esquerdos, abriam-se queimaduras vermelhas e inflamadas. Os números grosseiramente marcados 35 e 36. Seus pesos, como seria mais tarde documentado oficialmente em seus prontuários médicos, caíram para quase metade das taxas normais. De acordo com o protocolo da operação de resgate, de 28 de outubro de 2020, as vítimas do sexo feminino foram evacuadas de emergência por helicóptero médico para a unidade de terapia intensiva da Clínica de Freiburg. Não foram dadas previsões de sobrevivência no momento do transporte. Ambas as pacientes foram diagnosticadas com exaustão física grave, desidratação de 3º grau e múltiplas infecções bacterianas sistêmicas. A temperatura corporal da vítima número 35, identificada como Clara, era de críticos 32 graus Celsius. Enquanto os melhores médicos da região lutavam desesperadamente pelas vidas das estudantes exaustas, os investigadores da polícia criminal começaram um trabalho meticuloso e difícil com os 8 reféns cuja condição física lhes permitia dar pelo menos breves depoimentos. A imagem que começou a emergir de suas palavras incoerentes, cheias de terror animal, era impressionante em sua crueldade desumana e cálculo absolutamente frio e metódico. A comuna Verdadeiros Filhos da Terra não era apenas uma coleção de fanáticos ecológicos loucos. Era uma linha de montagem perfeitamente ajustada para quebrar a psique humana e transformar pessoas livres em uma força de trabalho submissa e sem vontade. A partir do depoimento de um refém resgatado, figurando no processo criminal sob o número marcado 18, documentado em 29 de outubro de 2020, em uma ala do hospital da cidade. O padre Elias chamava esse processo de quarentena do ego. Quando novas pessoas, sedadas com tranquilizantes, chegavam ao acampamento, eram imediatamente isoladas em gaiolas de madeira solitárias. O tamanho da gaiola era de exatamente 1 metro por 1 metro. Era impossível ficar em pé com toda a altura ou esticar as pernas dormentes lá. Recebíamos apenas uma caneca de água turva e um pedaço de pão mofado uma vez a cada 2 dias. Se alguém começasse a chorar, gritar ou implorar por ajuda, os guardas os encharcavam silenciosamente com água gelada de uma mangueira de incêndio, apesar das geadas noturnas. Isso continuava por exatas 3 semanas. No final desse período interminável, a pessoa esquecia completamente seu nome e seu passado. Ela estava disposta a fazer absolutamente qualquer coisa, apenas para sair daquela caixa apertada. Após a cruel quarentena, seguia-se um ritual público de iniciação. Na praça principal do acampamento, Elias raspava pessoalmente a cabeça dos prisioneiros subjugados com uma máquina de tosquiar ovelhas, e em seguida aplicava um ferro em brasa em suas peles. Ele convencia fanaticamente as vítimas em prantos de que o ferro em brasa queimava para sempre seus pecados urbanos do passado perante a Mãe Natureza. Aqueles raros indivíduos que ainda tentavam oferecer resistência física eram brutalmente e ostensivamente espancados com paus pesados diante de toda a comuna paralisada de terror. Mas a violência física era apenas a parte visível de um sofisticado sistema de controle. A principal arma de Elias
era a supressão psicológica total do indivíduo. Os prisioneiros eram estritamente proibidos de olhar nos olhos uns dos outros, de conversar durante o trabalho de campo e até mesmo de usar o pronome eu nos raros apelos aos supervisores. Qualquer violação, mesmo a menor, dessas regras absurdas, era punida com o envio imediato para o poço de purificação, o mesmo bunker subterrâneo, úmido, sem luz ou ventilação, de onde as estudantes haviam sido milagrosamente resgatadas. Os materiais da investigação descrevem com muitos detalhes a hierarquia interna dessa terrível seita. Além dos números, escravos destituídos de direitos em roupas de estopa, havia uma casta privilegiada de irmãos e irmãs livres. Estes eram os supervisores, que cumpriam inquestionavelmente todas as ordens de Elias, e tinham o direito de usar roupas normais e comer carne. A maioria deles era de pessoas com um passado criminoso sombrio, ex-toxicodependentes ou marginalizados de rua, que o líder da seita havia outrora recolhido nas ruas das grandes cidades e lhes dado a doce ilusão de poder absoluto sobre a vida de outras pessoas. Eram eles que patrulhavam o perímetro externo 24 horas por dia com espingardas, supervisionavam brutalmente o trabalho forçado nos campos e executavam os castigos corporais. No final da noite de 29 de outubro de 2020, dezenas de especialistas forenses concluíram o exame inicial do vasto território do acampamento. Eles cuidadosamente embalaram e apreenderam centenas de evidências físicas macabras. Algemas de metal enferrujado, chicotes de couro caseiros com pesos de chumbo, instrumentos cirúrgicos armazenados em condições insalubres, e grossos cadernos cobertos com os sermões insanos de Elias. Mas a descoberta mais aterrorizante daquele dia foi um baú de madeira discreto, escondido sob as tábuas rangentes do assoalho, no quarto pessoal do líder da seita. Dentro do baú empoeirado, os agentes encontraram dezenas de passaportes, carteiras de motorista, cartões bancários e carteiras de estudante, cuidadosamente dobrados. Os documentos pertenciam a pessoas de idades, nacionalidades e profissões completamente diferentes. Entre eles, estavam as carteiras de estudante de Ana, Clara e Marta. O investigador Lang foi literalmente paralisado por um terror frio e congelante quando começou a contar metodicamente esses documentos, dispondo-os sobre a mesa. Havia exatamente 42. E no acampamento no momento do assalto, incluindo supervisores presos e prisioneiros emaciados, havia apenas 32 pessoas. 10 pessoas estavam desaparecidas. A questão de onde exatamente estavam agora os outros donos daqueles 42 passaportes pairou no ar com um silêncio pesado e sinistro, pressagiando claramente descobertas novas, ainda mais sombrias e assustadoras, neste caso sem precedentes. Os investigadores da polícia criminal entendiam perfeitamente. Para encontrar rapidamente o resto das pessoas desaparecidas, cujos documentos estavam no baú, era necessário quebrar o líder da seita o mais rápido possível. Padre Elias sentou-se na sala de interrogatório bem iluminada do Departamento de Polícia de Freiburg, com um rosto absolutamente imperturbável, quase de pedra. Ele se recusava categoricamente a responder a perguntas diretas dos detetives, citando de forma monótona e contínua longos trechos de seus próprios tratados, escritos à mão, sobre salvar um planeta moribundo por meio do sofrimento humano. Mas enquanto o investigador Lang tentava estabelecer contato verbal com ele, especialistas técnicos e analistas já estavam trabalhando ativamente com bancos de dados nacionais. Logo, a verdadeira identidade do autoproclamado Messias foi finalmente estabelecida. Sob o disfarce de um sábio líder espiritual, escondia-se Klaus Gruber, de 58 anos, natural da cidade de Munique. Sua biografia era um exemplo clássico de manual da radicalização gradual e irreversível de uma personalidade. No início dos anos 90 do século passado,
Gruber era um membro muito ativo de vários movimentos ecológicos legais. Ele discursava regularmente em comícios sancionados contra o desmatamento em massa e a construção agressiva de novas rodovias. No entanto, a cada ano suas opiniões se tornavam mais intransigentes e extremas. Gruber começou a apelar abertamente aos seus apoiadores para a sabotagem forçada e a destruição física de máquinas industriais pesadas, pelo que foi vergonhosamente expulso de todas as organizações oficiais de proteção ambiental na Alemanha. De acordo com os materiais do antigo processo criminal, número 415, no ano de 2003, Klaus Gruber foi oficialmente condenado a 4 anos de prisão por organizar uma série de incêndios perigosos em empresas madeireiras na Baviera. Na prisão de segurança máxima, ele passou uma quantidade significativa de tempo na solitária, devido aos constantes conflitos agressivos com os guardas da prisão. Foi ali, no isolamento frio e silêncio da cela de punição, como os psiquiatras forenses viriam a estabelecer de forma convincente mais tarde que sua concepção delirante de uma nova religião cruel tomou forma definitiva. Gruber sinceramente imaginou ser o profeta purificador escolhido, destinado de cima a criar uma sociedade primitiva ideal, completamente livre dos vícios da civilização tecnológica moderna. Do relatório oficial do psiquiatra forense-chefe, Dr. Heinrich Stieglitz, datado de 10 de novembro de 2020. O réu Gruber demonstra sinais claros e clássicos de narcisismo maligno, em combinação com esquizofrenia paranoide, em um estágio de remissão estável. Ele não sente a menor culpa ou remorso pelo que fez. Para ele, as vítimas torturadas não são de forma alguma pessoas no sentido completo e legal da palavra. Elas são apenas material consumível, minério sujo, que ele, como líder, foi obrigado a derreter em metal puro, por meio de dor insuportável e submissão absoluta. Gruber está fanaticamente convencido de sua retidão histórica e se considera um grande mártir que sofreu injustamente pela ideia superior de salvar a Terra. Tendo sido libertado da instituição correcional no ano de 2007, Gruber pareceu desaparecer no ar, desaparecendo do campo de visão das agências de aplicação da lei. Ele mudou ilegalmente de nome, adquiriu documentos falsos de alta qualidade no mercado negro e começou a reunir cuidadosamente pessoas crédulas ao seu redor. Indivíduos marginalizados, adolescentes sem teto e pessoas com psiques gravemente perturbadas. Ele prometeu a eles, de forma convincente, uma forte fraternidade, segurança absoluta do mundo cruel e um grande e nobre objetivo. Foi exatamente assim, nas sombras das megacidades, que o núcleo dedicado de sua futura comuna na floresta nasceu. No ano de 2012, através de uma complexa rede de testas de ferro, Gruber comprou com dinheiro vivo o território de uma fazenda abandonada e dilapidada na área mais inacessível da Floresta Negra. O local foi escolhido simplesmente de forma perfeita. Uma densa floresta de coníferas, um terreno montanhoso complexo, total ausência de cobertura de rede celular e barreiras naturais confiáveis na forma de encostas rochosas íngremes. Ao longo de 6 longos anos, a seita planejou e fortaleceu secretamente o território, ergueu cercas altas e construiu barracões de madeira. Eles viviam em uma economia de subsistência fechada, praticamente não tendo contato com o mundo exterior e não atraindo a atenção das autoridades locais. Mas para sobreviver nas duras condições de inverno e na expansão constante de seu território, a comuna precisava criticamente de sangue novo e de mãos trabalhadoras e resilientes. Gruber desenvolveu um sistema de recrutamento surpreendentemente cínico e diabolicamente eficaz. Os irmãos livres, mais dedicados, montaram pequenos acampamentos espontâneos ao longo de rotas turísticas impopulares. Eles pareciam hippies totalmente pacíficos e sorridentes. Eles educadamente tratavam viajantes solitários ou pequenos grupos de turistas cansados com um chá de ervas quente especial, preparado em uma fogueira. Esse chá continha uma dose letal e calculada,
com precisão de poderosos tranquilizantes de origem vegetal e sintética. Quando as vítimas inocentes desmaiavam pesadamente, elas eram rapidamente carregadas em vans velhas e cobertas e levadas para a área fechada da fazenda, onde eram despojadas de seus nomes verdadeiros para sempre e transformadas em números de séries sem direitos. Em 30 de outubro de 2020, a polícia de Baden-Württemberg iniciou escavações pesadas e em grande escala em todo o acampamento, com base nos testemunhos confusos de prisioneiros sobreviventes e na análise da frouxidão do solo. Operadores com radares de penetração no solo e escavadeiras pesadas de esteira foram urgentemente atraídos para a busca. Os investigadores esperavam até o fim que as 10 pessoas desaparecidas, cujos passaportes estavam no baú de Gruber, tivessem simplesmente escapado antes e estivessem se escondendo em algum lugar em outras regiões do país. Mas a terrível e inevitável verdade acabou por estar profundamente enterrada sob uma espessa camada de terra úmida e congelada. Na parte norte do território fechado, logo atrás do amplo campo onde os prisioneiros exaustos cultivaram batatas durante anos, radares sensíveis registraram múltiplas anomalias na densidade do solo. No final da noite do dia 1º de novembro de 2020, especialistas forenses em trajes de proteção extraíram restos mortais humanos severamente decompostos de valas comuns rasas e sem nome. Havia exatamente 9 deles. O exame médico forense subsequente estabeleceria irrefutavelmente que a maioria dessas pessoas infelizes morreu de extrema exaustão, doenças infecciosas não curadas ou fraturas ósseas brutais e múltiplas entre 2013 e 2019. Gruber simplesmente se livrava impiedosamente do material humano esgotado, que não podia suportar física ou psicologicamente sua desumana purificação. O quebra-cabeça mortal finalmente começou a se juntar em uma única imagem, mas os detetives ainda careciam de um detalhe criticamente importante. 9 corpos escondidos foram encontrados na floresta, e havia 10 passaportes desaparecidos no baú. A identidade do último prisioneiro desaparecido permaneceu um mistério assustador. Ele acabou por ser um alpinista profissional de 28 anos da vizinha Áustria, que desapareceu sem deixar rastros em uma rota no ano de 2015. Seus restos mortais não foram encontrados no cemitério macabro. O investigador Lang retornou à sala de interrogatório abafada, jogando com força fotografias recentes das escavações noturnas na mesa de metal na frente de Gruber. O líder da seita olhou para as fotografias, apenas deu um sorriso torto em sua barba grisalha e pronunciou uma frase que fez Lang gelar. Você está procurando no lugar completamente errado, senhor policial. Aquele que passou pela provação da dor e provou sua devoção absoluta à terra deixa para sempre de ser um minério fraco. Ele se torna o nosso martelo punitivo. As palavras de Klaus Gruber sobre o martelo punitivo forçaram o investigador Lang a interromper o interrogatório imediatamente e retornar à sede operacional. Se a 10ª pessoa desaparecida do baú de documentos não tivesse sido morta ou fugido, haveria apenas uma opção lógica e assustadora. Essa pessoa estava entre eles. Ele cruzou a linha, quebrou sob tortura e se tornou voluntariamente parte do mecanismo de supressão. Lange deu uma ordem estrita: conduzir urgentemente um exame de impressões digitais e coletar amostras de DNA de absolutamente todos os supervisores detidos, os chamados Irmãos Livres. Até este momento, a polícia os havia identificado apenas pelos depoimentos dos sobreviventes, considerando os criminosos comuns atraídos por Gruber. Em 2 de novembro de 2020, às 9h15 da manhã, o laboratório forense emitiu uma correspondência de 100%. As impressões digitais de um dos supervisores mais brutais da comuna, que os prisioneiros conheciam pelo nome de Irmão Tobias, correspondiam perfeitamente ao cartão de impressões digitais do alpinista austríaco, que havia desaparecido 5 anos atrás. O verdadeiro nome dele era Felix Kraus. Ele tinha 33 anos.
Dos materiais do caso. Felix Kraus desapareceu no dia 3 de setembro de 2015, durante uma escalada solo na parte sul da Floresta Negra. No momento de sua prisão no acampamento, ele era um homem fisicamente forte, com um olhar vítreo absolutamente vazio e várias cicatrizes antigas no rosto. Foi ele quem liderou as patrulhas do perímetro externo, e foi ele quem, como os reféns se lembravam com horror, executou as punições com o chicote. O próprio investigador Lang assumiu o interrogatório de Kraus. Foi um confronto difícil e exaustivo com um homem cuja personalidade original havia sido apagada até o chão. Do registro de áudio do interrogatório de Felix Kraus, datado de 2 de novembro de 2020. Investigador Lang. Seu nome é Felix. Você é um cidadão da Áustria. Seu irmão e sua mãe o lamentaram por 5 anos. Por que você atormentava aquelas pessoas infelizes no acampamento? Por que você gravou números nelas? Kraus. Felix morreu no poço. Ele era fraco e egoísta. Ele chorou por 40 dias até a terra beber suas lágrimas. O padre Elias me deu uma nova vida. Eu me tornei o martelo que quebra a frágil concha urbana. Eu os ajudei a encontrar a pureza. Eu os salvei. Kraus provou ser uma fonte de informação inestimável, embora monstruosa. Como um irmão livre, ele conhecia detalhadamente toda a mecânica da captura. Foi Kraus quem detalhou, sem sombra de remorso, os acontecimentos do dia 21 de julho de 2018, quando Ana, Clara e Marta caíram na armadilha deles. De acordo com o depoimento de Kraus, nós montamos um acampamento turístico falso no quilômetro 32 da rota. As 3 estudantes vieram até nós ao pôr do sol. Elas eram candidatas perfeitas, jovens, fisicamente saudáveis, desconectadas de qualquer comunicação. Eu preparei pessoalmente a mistura de raiz de valeriana e extrato concentrado de sedativo sintético. Clara bebeu primeiro. Quando ela começou a cair no chão, Ana tentou gritar e tirar o telefone do bolso da jaqueta. Eu bati na têmpora de Ana com a coronha do meu rifle. Marta congelou de terror. Nós as carregamos na van em 4 minutos. O investigador Lang anotou metodicamente cada detalhe, formando uma base de evidências irrefutável. Kraus confirmou a sangue frio que foi ele quem trancou Clara e Marta no bunker subterrâneo após a fuga de Ana. Ele sabia que o suprimento de oxigênio lá duraria no máximo 48 horas, mas cumpriu a ordem de Gruber sem uma única hesitação. O processo de desprogramação de Kraus levará muitos anos aos psiquiatras forenses, mas a investigação teve confissões suficientes dele para formar a acusação final. Em meados de novembro de 2020, a polícia limpou completamente o território da comuna. Todos os edifícios foram fotografados, lacrados e preparados para demolição. Os reféns resgatados passaram pelos mais difíceis cursos de reabilitação em centros médicos fechados. Parecia que o caso estava finalmente encerrado e todos os culpados estavam isolados com segurança nas celas de detenção preventiva. No entanto, durante o exame final dos pertences pessoais de Gruber, em 24 de novembro de 2020, o investigador Lang descobriu um caderno criptografado no forro de sua jaqueta de inverno. A decifração das primeiras páginas mostrou que os verdadeiros filhos da Terra não eram um fenômeno isolado. Os registros de Gruber mencionavam as coordenadas de pelo menos mais 3 acampamentos, filhos, potenciais nas florestas do leste europeu, para onde ele planejava transferir suas operações em caso de fracasso. O mecanismo de loucura desencadeado na Floresta Negra poderia revelar-se apenas a ponta de um enorme iceberg. O julgamento de Klaus Gruber e seus 13 cúmplices começou no dia 15 de abril de 2022, no Tribunal Regional Superior da cidade de Karlsruhe. Este foi um dos julgamentos de maior visibilidade e fechados na história alemã moderna. O prédio do tribunal foi guardado 24 horas por dia por esquadrões de polícia armada reforçados,
e a imprensa recebeu apenas resumos oficiais secos e estritamente dosados. O líder da seita não teve a menor chance de evitar a prisão perpétua. O exame médico forense finalmente considerou Gruber são no momento dos crimes. Ele estava totalmente ciente de suas ações e as dirigiu. No dia 20 de setembro de 2022, o juiz leu o veredicto. Klaus Gruber foi condenado à prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima, sem direito à liberdade condicional. Ele foi considerado culpado de organizar uma associação criminosa, sequestro, prisão falsa, causar lesões corporais graves e 9 casos de assassinato com extrema crueldade. O ex-alpinista Felix Kraus, transformado em carrasco, recebeu 22 anos de prisão com a passagem obrigatória por tratamento psiquiátrico compulsório. O resto dos irmãos livres recebeu sentenças que variam de 10 a 15 anos. Nenhum deles no tribunal jamais se desculpou com as vítimas sobreviventes. Gruber ouviu o veredicto com um meio sorriso de desprezo até o último segundo, com o olhar fixo no teto. O destino de Ana, Clara e Marta tornou-se um símbolo de incrível resiliência humana. Os médicos literalmente trouxeram Clara e Marta de volta do outro mundo. As jovens passaram quase 5 meses na unidade de terapia intensiva. Seus corpos se recusavam a aceitar alimentos sólidos e seu sistema imunológico foi completamente destruído. Mas graças aos cuidados 24 horas e sua própria vontade de viver, elas conseguiram se recuperar fisicamente. A adaptação psicológica foi muito mais difícil. As jovens sofreram de uma forma grave de transtorno de estresse pós-traumático. Nos primeiros 6 meses, elas tinham medo de pânico do escuro, de espaços fechados, e não conseguiam dormir sem luzes brilhantes acesas. De acordo com os materiais do caso e entrevistas subsequentes com os advogados das vítimas, as meninas precisaram de 3 anos de psicoterapia intensiva para simplesmente começar a sair para as ruas movimentadas de Freiburg, sem ataques de asfixia. Elas abandonaram seus estudos na faculdade de biologia para sempre, escolhendo caminhos completamente diferentes, não relacionados à natureza e à ecologia. Ana, Clara e Marta tomaram a decisão conjunta de não remover as terríveis queimaduras em seus braços com a ajuda de cirurgia plástica. Em vez disso, no ano de 2023, elas procuraram um tatuador profissional. Sobre as cicatrizes grossas e feias, com os números 34, 35 e 36, foram desenhadas faixas grossas e pretas que cobriam completamente os números, como se os apagassem da realidade. Este se tornou o símbolo pessoal delas, de libertação final da marca de Gruber. Hoje, o território da antiga comuna na Floresta Negra foi completamente nivelado ao chão. Tratores pesados destruíram os barracões, quebraram as cercas e cobriram o bunker subterrâneo úmido com terra. No entanto, as autoridades locais nunca traçaram novas rotas turísticas por essa área. A floresta densa e verde escura está gradualmente tomando de volta o que lhe pertencia por direito. As raízes dos pinheiros quebram os restos de fundações de concreto, e os arbustos selvagens escondem os lugares onde outrora destinos humanos foram quebrados. O silêncio da Floresta Negra mais uma vez se tornou absoluto, sereno e enganoso, guardando a terrível memória de quão facilmente o homem moderno pode desaparecer nas sombras de árvores seculares.